Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Em semana de dados fracos da nossa economia, coube ao programa Desenrola Brasil dar um impulso ao nosso mercado interno. Isso, associado a uma alta do preço das commodities no mercado externo, acabou favorecendo o mercado brasileiro. Essa semana foi divulgado o nosso IBC-BR, considerado pelo Banco Central uma prévia do PIB, que veio com uma queda de 2%. Além disso, as vendas do varejo do mês de junho registraram uma queda de 4,2%. Somente a produção industrial registrou alta, mas de apenas 0,6%. Mas os bons números do programa Desenrola Brasil, divulgados aí pelos bancos oficiais, como a Caixa e o Banco do Brasil, onde mais de 5 milhões de pessoas já aderiram ao programa de renegociação de dívidas, possibilitando aí que os brasileiros pudessem resolver os seus problemas de dívidas com os bancos. Além disso, a notícia de que o Nubank também vai aderir ao programa traz a expectativa aí de que mais 2,5 milhões de pessoas possam tirar o nome do vermelho. Isso traz a expectativa de uma melhora no varejo, pois com mais pessoas podendo aí realizar novos crediários, isso pode impulsionar as vendas. Além disso, nós tivemos alta das commodities essa semana. O barril Brent de petróleo registrou uma alta de 0,93%, encerrando essa semana cotado aos $80,13. Isso se deve a uma queda dos estoques dos Estados Unidos. Além disso, o minério de ferro saltou 4% essa semana e a tonelada encerra cotada aos $117. Depois que a China registrou aí um PIB do segundo trimestre bem abaixo do esperado, veio com uma alta de apenas 0,8%, na base anualizada veio com uma alta de 5,3%, quando o mercado esperava aí uma alta de 7,5%, fez com que o país asiático anunciasse aí uma nova série de estímulos econômicos. Esses estímulos ligados principalmente ao consumo interno e ao setor de infraestrutura. E isso impulsionou o preço do minério de ferro no mercado internacional, o que fez com que o preço das ações das siderúrgicas e das mineradoras subissem essa semana. O nosso Ibovespa encerra com uma alta de 2,13%. O dólar encerra com uma queda de 0,18%, cotado aos R$ 4,78. Já no campo da renda fixa, nós tivemos aí uma acalmada nos juros futuros. A expectativa de que a nossa Selic possa começar a cair e cair aí numa maior intensidade já a partir do mês de agosto, fez com que o DI para janeiro de 24 recuasse 0,14 pontos percentuais, encerrou cotado aos 12,72%. Já a carteira de títulos públicos teve uma evolução positiva essa semana. O IMA geral encerra com uma alta de 0,45 pontos percentuais. Enquanto isso, os pré-fixados, medidos pelo IRFM, encerram essa semana com uma alta de 0,33 pontos percentuais. No campo da política, nós tivemos a divulgação essa semana de uma pesquisa do IPEA, que mostrou que diante aí das várias exceções criadas pela nova reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados, o Brasil teria aí uma alíquota de imposto sobre valor agregado de 28%, o que representaria aí a maior alíquota do mundo desse tipo de imposto. O IPEA é um instituto ligado ao Ministério do Planejamento, porém esses dados foram rebatidos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que não só a reforma tributária que já foi aprovada na Câmara, mas uma série de outras medidas que o governo federal pretende ainda lançar vão permitir, que a alíquota do imposto sobre valor agregado fique aí na casa dos 25%, o que era planejado inicialmente. Entre essas medidas estão a tributação das chamadas offshores, que são empresas sediadas fora do país, geralmente em paraísos fiscais, e também dos fundos de investimentos exclusivos, os chamados fundos dos super ricos. Eles recebem esse nome porque a pessoa, para aplicar nesse tipo de fundo, tem que ter aí um patrimônio de pelo menos 10 milhões de reais. Porém, desde que circula aí a intenção do governo federal de tributar esse tipo de fundo,
esses fundos já perderam aí cerca de 27 bilhões de reais somente nesse ano de 2023. Já nos Estados Unidos, o mercado segue em compasso de espera, já que semana que vem nós temos decisão de taxa de juros por lá. Essa semana foi bem esvaziada de indicadores nos Estados Unidos e o S&P 500 encerrou em uma alta de 0,61%. A Nasdaq caiu 0,41%. Enquanto isso, o Dow Jones teve uma alta de 2,11%. Dow Jones foi beneficiado principalmente pela alta do preço do minério de ferro e ele é formado principalmente pelas empresas mais tradicionais dos Estados Unidos, onde estão aí as mineradoras e as siderúrgicas. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra essa semana com uma alta de 1,13%, mesmo diante aí das péssimas notícias vindas do confronto entre Rússia e Ucrânia. A Rússia essa semana deixou aí o acordo de exportações de grãos do Mar Negro. Além disso, atacou diversas cidades portuárias da Ucrânia, o que impede aí a exportação de grãos. Isso fez com que o preço do trigo subisse bastante no mercado internacional essa semana. Além disso, o FMI divulgou uma nota essa semana de que se essa situação persistir, nós teremos uma pressão muito forte sobre a inflação dos alimentos em âmbito global. Ainda aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação pela Petrobras da redução de 7,1% no preço do gás natural. Além disso, ainda existe a intenção do governo federal em aumentar a mistura de etanol na gasolina dos atuais 28% para cerca de 30%. Essa medida pretende, entre outras coisas, tentar abaixar o preço da gasolina e também diminuir a dependência do Brasil do petróleo e principalmente da importação do petróleo. Para a semana que vem, nós temos a decisão de taxa de juros na zona do euro e também nos Estados Unidos. Temos ainda lá nos Estados Unidos a divulgação do PIB do segundo trimestre e também da inflação do PCE, que é considerada lá a inflação de consumo. É o principal índice de inflação que o FED usa para balizar aí a sua taxa de juros. Aqui no Brasil, nós temos a divulgação do IGPM e também dos dados do desemprego. E fica a expectativa pela edição da medida provisória da tributação das apostas esportivas. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa MP deve ser editada aí na próxima semana. Muito obrigado e até a próxima semana.